algumas reflexões sobre a nossa doutrina. Pai nosso que estais nas flores, no canto dos pássaros, no coração a pulsar, que estás na compaixão, na caridade, na paciência e no gesto de perdão. Pai nosso que estais em mim, que estais naquele que eu amo, naquele que me fere, naquele que busca a verdade. Santificado seja o teu nome, por tudo que é belo, bom, justo e gracioso. Venha a nós o teu reino de paz e justiça, fé e caridade, luz e amor. Seja feita a tua vontade, ainda que minhas rogativas prezem mais o meu orgulho do que as minhas reais necessidades. Perdoa as minhas ofensas, os meus erros, as minhas faltas. Perdoa quando se torna frio meu coração. Perdoa-me assim como eu possa perdoar aqueles que me ofenderem, mesmo quando meu coração esteja ferido. Não me deixes cair nas tentações dos erros, dos vícios e do egoísmo. E livra-me de todo o mal, de toda violência, de todo infortúnio, de toda enfermidade. Livra-me de toda dor, de toda mágoa e de toda desilusão. Mas ainda assim, quando tais dificuldades se fizerem necessárias, que eu tenha força e coragem para dizer obrigado, Pai, por mais esta lição. Que assim seja. Dando sequência à nossa atividade, hoje nós vamos trazer algumas reflexões com o Chico Xavier, que foram extraídas desse livro do Richard Simonetti, Rindo e Refletindo com Chico Xavier. Então são algumas passagens que o Chico... Esses são as duas capas do livro, são 2 livros, que é o volume 1 e volume 2. Então o nosso conteúdo de hoje ele é referente ao volume 1, mas a gente sugere que adquiram esses livros porque é muito interessante. É uma forma engraçada pelas situações que ocorreram com o Chico, que o Richard Simonetti descreve, mas que são situações que nos trazem uma quantidade enorme de possibilidades de reflexões sobre o nosso dia a dia, sobre o nosso comportamento, sobre a nossa doutrina espírita. Então, o Richard Simonetti é um paulista nascido na cidade de Bauru em outubro de 1935. É filho de 2 tradicionais famílias de descendência italiana e foi funcionário durante 30 anos do Banco do Brasil, quando se aposentou e passou então a dedicar-se inteiramente às atividades espíritas, particularmente no Centro Espírita Amor e Caridade, ao qual está ligado desde a infância. Desde a infância que ele vem já neste processo de aprendizado da nossa doutrina espírita. É expositor espírita com atividade em todo o Brasil e em outros países também, como os Estados Unidos, França, Suíça, Itália, Portugal. Articulou, isso é uma coisa interessante, articulou em 1973 o movimento inicial de instalação dos clubes do livro espírita, que prestam ainda relevantes serviços de divulgação em centenas de cidades. Colabora assiduamente em jornais e revistas espíritas, como o Reformador, a Revista Internacional de Espiritismo, Folha Espírita, e tem uma infinidade de livros publicados. Esses 2 que nós acabamos de mostrar, que é Rindo e Refletindo com Chico Xavier, volume 1 e 2. Tem também 70 vezes 7. Outro título é Bem-aventurados os aflitos. Outro título, Homem de Bem, O Céu ao Nosso Alcance, e assim sucessivamente. Nosso personagem, se é que nós podemos dizer dessa forma, mas a nossa estrela principal, que é o Chico Xavier, com aquele seu jeito alegre de ser, tranquilo e feliz, procurava sempre olhar os aspectos positivos de sua e da nossa existência aqui na Terra. Então isso é uma coisa interessante que nós vamos ter a oportunidade de ir vendo realmente como é importante, mesmo na adversidade, a gente tirar o lado bom desses momentos de adversidades e agradecer os momentos bons. Quem o conheceu exalta seu bom humor e descontração, mesmo enfrentando dores e dissabores que não foram poucos. Neste livro são narradas algumas situações do cotidiano de sua vida. Sempre procurava se basear nos ensinamentos do nosso Mestre e Irmão Jesus. Um aspecto importante nesse início é a contemporaneidade
das obras espíritas de uma maneira geral, independentemente de quando foi escrita, sempre nos parece ser atual. Isso a gente já teve a oportunidade, de sempre estar presenciando, essa contemporaneidade das obras espíritas. Este livro que hoje estamos trazendo foi escrito em 2005, olha que cronologia interessante essa. Foi escrito em 2005, foi publicado em 2006, então no caso fazem 14 anos, com fatos que se referem à existência de Chico Xavier, que viveu até 2002, e toma como base para fazer seu desenvolvimento e reflexões obras como a Bíblia e o Evangelho segundo o Espiritismo, e que Allan Kardec publicou em 1864, mais precisamente 156 anos, que não deixa de ser atual e precioso em seu conteúdo quando utilizamos como fonte de ensinamento para que sirvam de referências para a nossa missão neste mundo de provas e expiações. Que essa missão, e essa passagem nesse mundo seja mais suave e proveitosa. Pois bem, meus irmãos, que possamos após este momento continuar estudando a doutrina que escolhemos em benefício próprio e dos que estão envolvidos conosco, nesta e em outras existências e, quem sabe, nas existências futuras. Essa primeira passagem, que nós pescamos lá do volume 1, do Richard Simonetti, tem o título, O Cérebro e o Coração. Então, certo dia, um repórter questionou Chico: como o senhor explica o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, se ainda hoje nosso país tem milhões de menores abandonados, de desempregados, de condenados à prisão e tantos miseráveis? E a resposta do Chico foi simples, Vocês podem ver aí: meu filho, se o fundador do Evangelho foi crucificado, por que vamos esperar privilégios para o nosso país? Então daí a gente já começa, esse processo de reflexão com essas respostas. Então, nosso planeta é um planeta de provas e expiações, isso todos nós sabemos. E não podemos esquecer disso. Nossos habitantes, uns mais e outros menos, estão em estágios imaturos dominados pelo egoísmo. Prosperidade material pode ser um desastre do ponto de vista moral, porque podemos ficar cegos ou parcialmente cegos em relação ao amor e à caridade. Vê só que coisa interessante. Em um trecho da Declaração de Independência dos Estados Unidos, escrita em 1776, tem lá o seguinte texto: todos os homens são criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes estão a vida, a liberdade e a procura da felicidade. Parece até que foi retirado de um livro sobre o Espiritismo, não é verdade? Então vamos nos ater ao seu conteúdo, transportando individualmente para o nosso dia a dia e ver se estamos colocando em prática isso para nós mesmos e para os que estão ao nosso alcance. E a gente sempre ouve isso: ai meu Deus, eu faço tanto esforço para conseguir a felicidade e nunca consigo. Por que será? Me ajuda, Senhor. Provavelmente já pensamos ou ouvimos isso e muitas vezes ficamos sentados esperando a felicidade passar e entrar em nossa porta. Não é verdade? Nesta procura da felicidade, muitas vezes podemos dar atenção ao enriquecimento do cérebro com o material, passando a ser esta a finalidade da vida, em detrimento do cultivo do trabalho espiritual. Então, que possamos refletir um pouco sobre isso, principalmente em dias atuais. Na verdade, é com trabalho exaustivo que podemos conseguir a felicidade, trabalhando até se exaurir todas as nossas forças. Dessa forma, sim, quem sabe poderemos algum dia chegar até lá. Mais adiante, vamos ter a oportunidade de ver um pouco sobre que trabalho exaustivo é este. Aí, pela frente, nós vamos ter algo que vai nos esclarecer melhor sobre até quanto ou tamanha exaustão que nós podemos ter com o trabalho. A violência, a corrupção, os desmandos administrativos, as vergonhas, desigualdades sociais são muitas vezes
resultado da associação de espíritos encarnados e desencarnados, mais próximo da animalidade do que da angelitude. É esta associação que tem promovido algum dos grandes desvios das nações e de povos em todo o mundo, especial em nosso país. Nesse contexto de dualidade e associação para a defesa e incentivo da desordem, nós espíritas podemos e devemos nos unir cada vez mais para divulgar nosso entendimento de equilíbrio e harmonia entre os povos no caminho do bem servir ao próximo e da caridade, de maneira que só assim poderemos enfrentar estas falanges tão bem organizadas. Em nosso dia a dia, e cada vez com mais intensidade, nos deparamos com correntes de pensamentos que se dizem ser do bem e que os outros é que são do mal. Muito atual, né? Esse tipo de corrente em nosso dia a dia. Mas o que é ser do bem e o que é ser do mal? Muitas vezes, de forma menos apaixonada, ficamos a absorver a absoluta certeza de ser partidário do bem e de reconhecer o outro como partidário do mal. E quando olhamos melhor para os dois lados, vimos que deixam escorrer pelo canto da boca o veneno da raiva e do ódio, que só serve para plantar maus sentimentos em nossos corações e deixá-los cada vez mais duros e longe do momento da verdadeira semente do bem germinar. Neste ponto, meus amigos e irmãos, cabe a nós chamar todos a atenção da sublime lei do amor, que reúne de forma exemplar nossa missão aqui na Terra, que é de caminhar pelas trilhas do respeito e da caridade para com o próximo e nós mesmos. Então, que nós possamos refletir um pouco sobre o que realmente é o bom e é o ruim em dias atuais. Possamos nos agarrar firmemente à lei do amor, que vai nos levar a ter mais respeito para com o próximo e mais caridade para com todos e nós mesmos. Nesse contexto, meu irmão, nós passamos para a segunda historinha que o Chico nos ofertou e que o Richard Simonetti também soube traduzir desse livro interessante. Então diz lá o título: O Mais Velho. Certo dia, uma dedicada e antiga aplicadora de passe da casa, há muitos anos, muito compromissada com o trabalho e estudo espírita, conversando com Chico, fez uma pergunta e antes da resposta já indicou que desejava ouvir a resposta de Emmanuel. Não estou muito velha e cansada para continuar? Perguntou ao Chico. E o Chico, com a paciência de sempre, lhe respondeu: minha irmã, Emmanuel manda dizer-lhe que o mais velho de todos nós é Deus e que ele ainda não se cansou. Vejam só que exemplo interessante para a gente, mais um ponto de reflexão. É bem interessante como nós espíritas, e talvez em maior quantidade os nossos irmãos não espíritas, procuramos a casa espírita em busca de respostas imediatas dos arautos da verdade incontestável, que são os mentores espirituais. Allan Kardec, no livro Obras Póstumas, oferece para a gente vários escritos de sua autoria sobre o espiritismo e temas sociais, e algumas transcrições de reuniões mediúnicas em que participou. Lá está escrito que os espíritos são apenas homens desencarnados e sua opinião tem o valor de uma opinião pessoal. Não tem o saber total, nem são infalíveis. Nós podemos ter orientação de algum espírito mais evoluído, sim, mas nosso caminho precisa ser escolhido por nossas decisões e, se possível, baseado no conhecimento dos ensinamentos do Cristo. Ele que esteve aqui entre nós para nos esclarecer sobre as leis e os desígnios de Deus que Deus nos concedeu, com a finalidade de nos tornarmos melhores para nós mesmos e com os outros. Este é o simples objetivo da nossa existência.
mas temos dificuldade em observar essa mensagem diante de nossas fragilidades, das tentações e inseguranças quando estamos encarnados. Que essa oportunidade da encarnação, na verdade, é a grande chance que temos para exercitar os ensinamentos do Mestre em nosso favor próprio. Essa é uma palavra mágica, chamada trabalho. O problema é que trabalho dá trabalho e precisa de trabalho para ser realizado. E é nesta hora que se estabelece o conflito entre o querer ser e o querer fazer. É na hora que o trabalho começa a dar trabalho. E isso a gente tem que ir, aos poucos, sedimentando essa ideia que não vamos ter oportunidade de evolução sem o trabalho. A idade para trabalhar precisa ser avaliada por nós e não por outras pessoas ou outros espíritos. As regras e orientações estão postas na mesa. Por isso devemos ler e fazer as opções. Emmanuel, quando respondeu à nossa irmã, já por experiência de talvez ter respondido tantas outras vezes a mesma pergunta, é bem econômico em suas palavras e por isso não menos esclarecedor. Deus trabalha incansavelmente até hoje. E por que nós não podemos continuar esse trabalho? Ai de nós, neste mundo de provas e expiações, vamos ter algum prazo de validade? Será que nós vamos ter essa oportunidade de ter prazo de validade igual a um objeto qualquer que a gente compra em algum local? É obviamente que não. Pessoal, é assim que funciona o processo de evolução e a misericórdia divina é tão verdadeira que ainda nos dá o livre-arbítrio em favor das nossas escolhas. Aqui e sempre não houve determinações ou imposições quanto ao trabalho e à evolução do bem, de forma alguma. Sempre houve sugestões com fortes recomendações, porém de livre aceitação e escolha. Devemos entender que esta passagem é uma oportunidade em nosso processo evolutivo. Quando, do nosso nascimento, recebemos uma carga fluídica que vamos utilizando durante nossa vida. Essa carga fluídica nada mais é do que o nosso combustível da vida e devemos gastá-la da melhor forma possível para aproveitar em nosso favor, ou seja, em favor da nossa melhoria e da boa evolução espiritual. Essa carga energética é gasta com o trabalho, seja ele um bom trabalho, seja ele um mau trabalho. Interessante que não trabalhar também consome estes fluidos, mas infelizmente não traz nenhum benefício e não se presta para cumprir nosso papel aqui na Terra de evoluir espiritualmente. O nosso fluido vital é finito e provém do fluido cósmico universal. Então esse é um conhecimento que é interessante, depois todos que estão tendo a oportunidade de ver, aprofundar um pouco esse conhecimento. Esses são conhecimentos básicos da doutrina, mas são bem interessantes. Mesmo próximo do seu fim, que nos faz desencarnar, devemos utilizar este nosso fluido vital da melhor forma possível, como já disse, para nosso próprio benefício. No capítulo 14 do livro A Gênese, que faz parte do Pentateuco, o capítulo é intitulado Catalepsia e Ressurreições. Aí tem lá escrito: enquanto não se haja rompido o último fio, pode o espírito, quer por uma ação enérgica da sua própria vontade, quer por um influxo fluido estranho, igualmente forte, ser chamado a volver ao corpo. E sendo chamado a volver ao corpo, o trabalho pode estar a nos esperar.
Então é isso que a gente sempre afirma. A palavra mágica é o trabalho. Portanto, meus irmãos, mesmo diante das dificuldades e pressões em caminho contrário do dia a dia, temos que manter o foco e consumir nossos fluidos da melhor forma, sempre com um bom trabalho e não nos deixando abater pelos sentimentos e pensamentos de desânimo e da preguiça. Enquanto jovens, devemos ter disposição para aprender, produzir e lutar contra as imperfeições. À medida que o tempo passa, vai chegando a hora de dividir este conhecimento com os outros e ajudar também no desenvolvimento dos mais jovens para que esta cadeia de crescimento espiritual vá se fortalecendo. E é importante asseverar que nunca é tarde para começar. Ser velho não deve significar não poder fazer nada ou deixar de fazer tudo. A idade e a situação financeira estável podem até servir como consoladores para o nosso corpo físico. Mas nosso passado de espíritos atrasados sempre irá nos cobrar o trabalho para o bem, porque foi para isso que o nosso espírito recebeu o sopro divino que nos impeliu para essa longa jornada de purificação espiritual. Portanto, o trabalho e o aprendizado devem continuar. Aí está lá escrito em João, capítulo 5, versículo 17. Meu pai trabalha até agora, e eu também. Então, meus irmãos, mais pontos, de reflexão para que a gente possa ir aprofundando o conhecimento e aprofundando e melhorando a nossa existência aqui nessa vida tão passageira. A seguinte historinha tem esse título, Melhor Abençoar. E diz lá o seguinte no livro, esse é na página 143 do volume 1, do Richard Simonetti. Questão sempre suscitada quando se cogita as influências espirituais diz respeito ao chamado mal feito ou mal encomendado. Uma senhora preocupada com o assunto de influências espirituais perguntou. Esse caso é interessante, essa situação é bem interessante. Chico, isso existe? Será que isso é meu ou é de algum espírito? A gente que frequenta casas espíritas, participa de reuniões, essa é uma pergunta, parece que clássica. Aí, como o médium foi perguntado, obviamente ele teve que responder. Se você arremessar uma bolinha de borracha numa parede que tem um buraco, ela poderá entrar. Resposta simples, seca, que nós vamos tentar entender que história é essa de bolinha, que história é essa de buraco. É muito interessante. Quando jogamos uma bolinha de borracha numa parede com um buraco, podemos acertar e atingir nosso objetivo. Mas, por outro lado, se errarmos, ela vai voltar para nós. Então, pessoal, quando temos raiva ou rancor para com uma pessoa, estamos criando um mal feito para nós e para os outros. Emitir más vibrações para um outro irmão é a nossa bolinha que se encaixa no buraco e vai gerar mal-estar para o nosso irmão e nossa satisfação. Ora, ficar satisfeito com o sofrimento alheio e plantar dentro de nós uma semente que cedo ou tarde vai germinar e dar frutos, nos trazendo de volta o mal que desejamos, nos fazendo sofrer da mesma forma ou até de forma mais intensa, porque pode ser que não tenhamos plantado só uma semente. Talvez não tenhamos jogado só uma bolinha. E quem sabe quantas voltaram e quantas encaixaram no buraco da parede. Espíritos obsessores atenderão nossa vontade e sempre estarão dispostos a colaborar. Colaborar aqui com aspas enorme. Com o mal feito, incentivando e motivando cada vez mais
para que possamos desenvolver dentro de nós o sentimento de raiva, de vingança e, sobretudo, do sofrimento para nós mesmos. E o outro, como é que fica? Se houver buraco na parede do outro, nossas bolinhas de borracha serão recebidas e nossos sentimentos serão satisfeitos com o desequilíbrio e o sofrimento do outro. Esse é o papel do buraco da parede. Esse, acho que seja o maior ensinamento da resposta inteligente do Chico. Se o padrão vibratório da parede, que somos, for bem, a bola atirada por nosso irmão não vai encontrar buraco para se encaixar. Desse modo, duas coisas boas podem acontecer. Vejam só que interessante. Como a gente falou lá atrás, toda situação desagradável pode surgir uma situação interessante para o bem, uma situação interessantemente boa. O irmão que nos atira bolas de borracha em busca de um buraco em nossa parede vai começar a perceber que os sentimentos de mal feito não vão encontrar correspondência e aceitação. Nossa parede não vai ter buracos. Dessa forma, e isso se repetindo muitas vezes, pode se conscientizar da necessidade da mudança de padrão vibratório de seus sentimentos. Então, aquele irmão que sempre está provocando, ele vai ver que as suas provocações não serão aceitas, porque não vai haver buraco na parede. Nesse mesmo tempo, os irmãos obsessores vão se afastar por não terem suas intenções atendidas. Esse processo não é simples ou fácil de ser percebido, nem pelo irmão que persegue, nem pelo irmão que é perseguido. Os obsessores são muito obstinados em seus propósitos, sendo muito difícil de se livrar deles. Quanto ao irmão que não deixou criar buracos em sua parede, este pode servir como espelho para tantos outros e tantas outras situações. É interessante, ressaltar nesse momento que o livro do Richard Simonetti é sucinto, mas quando lido com calma e atenção, a cada página vai nos oferecendo lições e dicas como lidar com nossas imperfeições do dia a dia de forma bastante leve e não por isso menos séria e esclarecedora. Então, pesquisando no dicionário, tive a curiosidade de ver o que é que significa a palavra inimigo. E está lá escrito: o que odeia alguém, que procura prejudicá-lo. Mateus disse, e está na Bíblia: orai pelos vossos por quem vos persegue. Uma vez identificado que aquele suposto mal que nos persegue são alimentados por espíritos obsessores que se valem das fragilidades de alguns encarnados para ter seus objetivos concluídos, só nos resta orar por estas criaturas para que aos poucos vão entendendo o mal que fazem aos outros e a si próprio. Conforme Allan Kardec, amar o inimigo é a mais sublime aplicação do amor ao próximo. Representa uma das maiores vitórias contra o orgulho e o egoísmo. Dessa forma, meus irmãos, que possamos refletir um pouco, se aprofundar um pouco mais no estudo, para tentar compreender e aceitar que para ser superior ao seu adversário é preciso ter a alma mais nobre e mais generosa do que a dele. Então que possamos também estudar e refletir um pouco sobre esses aspectos. A próxima contribuição significativa do nosso Chico Xavier, o nosso irmão Richard Simonetti intitulou de Músculos para a Alma. Então vamos ver que história é essa de músculos para a alma. A jovem reclamava sofrer a perseguição de um espírito que não deixava em paz. Ideias infelizes, sentimentos negativos, angústia e tristeza denunciavam a presença da entidade malfazeja. E apelava aflita: Chico, não suporto mais essa pressão. Minha vida está se transformando num inferno. O que devo fazer para libertar-me desse obsessor que me deixa agoniada? O médium, com a delicadeza de sempre, respondeu bem-humorado: trabalhe, minha filha, trabalhe muito, até desfalecer.
Quando a gente desmaia de cansaço, o obsessor não consegue nos envolver. Um escudo, uma blindagem para nossas más inclinações é a disciplina do pensamento, que cria a vibração necessária para não haver sintonia com os maus espíritos. Dessa forma, ocupar a cabeça com o trabalho propriamente dito, ou com bons pensamentos, é uma das chaves para ir se afastando e afastar-se da influência desses maus espíritos. Neste caso, em se falando de trabalho, não é chegar ao centro às 4 da manhã, sair à meia-noite, a ponto de chegar exausto em casa e desmaiar na cama. Na verdade, não é esse trabalho que estamos nos referindo. Na questão 638 do Livro dos Espíritos, Kardec codificou lá. A pergunta é: qual o limite do trabalho? E surpreendentemente a resposta é curta, das forças, como vocês podem ver aí. Em suma, a esse respeito, Deus deixa inteiramente livre o homem. A força eu tenho para trabalhar. Quem vai dizer o quanto existe de força dentro de mim sou eu mesmo. Espírito nenhum tem essa capacidade de dizer: você tem 10 dias de força, você tem 1 dia de força, você tem força a vida eterna. Nós é que devemos procurar saber e entender o quanto nós temos de força e o quanto nós podemos perseverar no trabalho. A força que a espiritualidade se refere é a força da disciplina do pensamento e das ações no trabalho do bem. O importante em favor da estabilidade é estar sempre ativo, considerando todo o processo obsessivo tende a instalar-se na hora vazia. É tão verdade que os espíritos maus são atraídos pela ociosidade e os bons somente aproximam-se à medida que nos vejam ativos no caminho do bem. Olha que interessante, até parece ser sem sentido se não estamos afeitos ao conhecimento espírita. Abençoada seja a exaustão física que venhamos experimentar neste empenho, sendo comparada aos exercícios que fortalecem os músculos da alma, que vão nos proteger das investidas das sombras em nossos pensamentos e ações. Então esse é um outro texto, que assim nos traz bastante reflexões, que é esse o nosso objetivo nesse momento. Dando sequência, tem lá uma historinha também que é intitulada como Manto Sagrado. E nesse momento nós precisamos fazer aqui um parágrafo para falar e divulgar um pouco um livro muito especial para a doutrina espírita. É um livro chamado de Parnaso de Além Túmulo. Esse livro foi o primeiro livro psicografado por Chico Xavier, sendo sua primeira edição publicada em 1932, há precisos 88 anos. É publicada a primeira edição. Todo o livro foi ditado por 56 poetas de língua portuguesa e se tornou uma preciosa coletânea, quer pela variedade de temas e pela superior inspiração de seus autores. É considerado uma das provas robustas em favor da sobrevivência da alma após a morte. Houve 7 edições desse livro, além da primeira, sendo acrescidos mais poemas e autores nas seguintes a cada nova edição. A 8ª edição é a última, que foi feita uma inclusão de poemas ou autores, passando esta a ser considerada a derradeira. São 8 edições e sucessivas reimpressões, mas de contribuição de autor ou de poema, só nas 8 primeiras edições que foram acrescentadas. Após esta, somente outras impressões foram feitas, mas sem mudança do conteúdo. E nós trouxemos aqui um poema do poeta Alberto de Oliveira. Foi nascido no estado do Rio de Janeiro em 1859. Ditou e Chico escreveu um poema intitulado Jesus, que diz o seguinte: quanta vez nesse mundo, em rumo escuro e incerto, o homem vive a tatear na treva em que se cria. Em torno tudo é vão, sobre a estrada sombria, no pavor de esperar, angústia que vem perto. Entre as vascas da morte, o peito exangue e aberto, desgraçado viajor rebelado ao seu guia.
desespera, soluça, anseia e balbucia a suprema oração da dor do seu deserto. Nessa grande amargura, a alma pobre, entre escombros, sente o mestre do amor que lhe mostra nos ombros a grandeza da cruz que ilumina e socorre. Do mundo é a escuridão que sepulta a quimera, e no escuro vulcão só Jesus persevera, como a luz imortal do amor que nunca morre. Esse é o poema do Alberto de Oliveira. Esse livro, O Parnaso de Além Túmulo, é um livro de linguagem bastante rebuscada. É para ser lido e, sobretudo, interpretado sem pressa, devido à riqueza do seu conteúdo. Então, feita essa divulgação, vamos voltar ao nosso livro do Simonetti. Essa passagem do Chico, que se refere ao Parnaso de Além Túmulo, deixa-o bem contrariado. Então vamos ver o que foi que aconteceu para que ele ficasse tão contrariado. Após a publicação do livro Parnaso de Além Túmulo, um sacerdote escreveu uma crítica muito desagradável, ridicularizando o livro, e comentou que o médium devia ter pele de rinoceronte para acolher tantos espíritos. Chico, um jovem, inexperiente, com 22 anos de idade, ficou chocado. Tenso, foi possuído por intolerável dor de cabeça e passou a pensar se realmente valia a pena ser médium. Olha só como mexeu com a cabeça do Chico. E falou: será que vale a pena ser médium e ficar exposto a comentários ferinos? Seria justo aguentar tantas ofensas se estava imbuído das melhores intenções? Eis então que surge Emmanuel e o médium se abriu com ele, expondo suas mágoas, e o mentor lhe falou com firmeza: não vejo razão para valorar o assunto. Como não, meu irmão? O padre disse que eu tenho pele de rinoceronte. Aí Emmanuel serenamente lhe responde: se não tem, precisa ter. Aquelas respostas assim sensacionais do Emmanuel. Meu irmão, se cultivar uma pele frágil, se ressentirá de qualquer alfinetada e não nos será possível o trabalho no campo mediúnico. O médium não se conforma e retruca. Temos nossa dignidade, Emmanuel. É difícil conviver com o desrespeito alheio. E dessa forma, Emmanuel responde com firmeza: escute, se Jesus, que era Jesus, saiu da terra pelos braços da cruz, o que você está esperando? Uma carruagem para transitar entre os homens? E aí se encerra o diálogo entre os dois. Recebido o choque de realidade, o médium percebeu o engano que cometeu quando deu interpretação equivocada aos comentários recebidos. Ato contínuo, se refez para o trabalho e a dor de cabeça rapidamente passa. Então temos algumas lições. Uma lição importante desse caso, como está escrito no livro, é que jamais cumpriremos o que Jesus espera de nós se não nos deixarmos influenciar pela maledicência. Receber mal uma crítica, alimentar a indignação, cultivar a raiva são sentimentos perigosos que podem levar a atos e pensamentos não construtivos a nós mesmos e aos outros. Estes mesmos sentimentos, os espíritos obsessores podem nos induzir a sentir por outras pessoas, passando a alimentar os maus sentimentos que podem sentir por nós e por outros encarnados. Nessa situação, podemos ser atingidos diretamente ou podemos servir de instrumentos para que espíritos maus possam atingir outros encarnados. Esses sentimentos, quando nutridos por muito tempo dentro de nós, podem causar alterações e mudar nosso corpo físico. Geralmente, podem causar alterações na pele, com manchas e coceiras, na vista, podendo sentir alterações da visão, e alterações do estômago e intestinos, como as sensações de gastrite, com dor, queimação, ou do intestino, com a dor de barriga ou a diarreia. Tudo isso consequência de um ato de algum descontrole emocional quando temos situações desagradáveis que nos façam ou nos falem. Agora, diante de tudo isso e todas essas situações
que podem, tanto encarnados como desencarnados, nos fazer, vamos tomar como ensinamento o que Lucas disse no capítulo 6, nos versículos 27 e 28. Amai vossos inimigos, fazei o bem aos que vos aborrecerem, bendizei os que mal os dizem, orai pelos que vos caluniam. Ainda nesse mesmo exercício de superar o mal com o bem, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos, podemos ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Sede pacientes. A paciência é também caridade e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. A caridade da esmola dada aos pobres é a mais fácil delas. No entanto, há uma bem mais difícil e, consequentemente, bem mais louvável, que é perdoar aqueles que Deus nos colocou em nosso caminho para nos servirem de teste em nossos sofrimentos e colocar nossa paciência à prova. Sei que a vida é difícil. Ela se compõe de 1000 coisinhas que são como alfinetadas que acabam por ferir, mas é preciso observar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos em contrapartida. Então, reconheceremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. O fardo parece menos pesado quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte para a terra. Está lá escrito no Evangelho. Proteger nossa pele, seja ela de rinoceronte ou não, com os ensinamentos do Evangelho, é acolher as alfinetadas que a vida nos dá através das nossas experiências do dia a dia. Muito disso, em verdade, não é a vida que nos dá, e sim nós mesmos que merecemos em função de atitudes e pensamentos que tivemos em vidas passadas. Então que a gente possa refletir um pouco sobre isso. Muito mesmo das coisas que acontecem, tem alguma referência lá atrás. E nós estamos, de alguma forma, envolvidos com esse acontecimento. E como sempre, quero pedir mais uma vez para que juntos possamos colocar nossas cabeças no travesseiro e refletir o quanto nossas atitudes e pensamentos podem ter de consequência para nós, sempre reconhecendo que o merecimento daquela ou desta situação é próprio de cada espírito e não é coletivo dos espíritos envolvidos. Cada um tem o seu fardo a carregar da melhor e mais suave maneira. E agora, nesse momento de encerramento, queremos pedir a reflexão de todos que estão tendo a oportunidade de ver esse vídeo, logicamente isso é uma gravação, para que possamos refletir sobre tudo isso que eu li para vocês, textos, trechos do livro do Simonetti, trechos por mim escritos, e vamos encerrar este momento em que eu peço para que todos nós que estivermos, a qualquer hora que estivermos vendo esse vídeo, possamos fazer uma oração, uma prece de encerramento, que essa prece seja silenciosa, conversando com nós mesmos, para que possamos ter segurança e cada vez ter mais força para seguir a nossa jornada. Então, muito obrigado. Quero desejar uma boa noite a todos e que possamos seguir firmes no estudo da nossa doutrina. Então, que possamos iniciar silenciosamente a nossa prece.
Pois bem, meus irmãos, nesse momento concluímos a nossa atividade, que todos nós possamos ter e as melhores. Paz e luz.